seja bem-vindo ao canal do YouTube da Casa Lúdica Tubarão. Eu sou a Mari. Nós, da Casa Lúdica Tubarão, atendemos a todas as famílias, escolas, profissionais que atendem as crianças, espaço kids, brinquedotecas, hotéis, condomínios, enfim, todo mundo que quer trazer uma infância mais lúdica para as nossas crianças. Conta conosco! Nesse segundo bate-papo, eu tenho uma convidada muito especial. Ela é pedagoga, ela atuou em escolas em Santa Catarina por anos, sendo professora e diretora de escola. Ela também é fundadora do Sistema Lúdico de Ensino, parceiro da Casa Lúdica. E ela ainda é também a fundadora, criadora da Ludeduca, a escola de formações para professores. E além desse currículo, ela também é esposa, ela é filha, ela é amiga, mãe de pet. Ela é a Laís Laurindo. Oi, Mari, obrigada Seja bem-vinda! Eu tô em casa aqui, estando na Casa Lúdica com vocês, com a tua família, e é maravilhoso poder distribuir um pouquinho mais desse universo infantil para todas as famílias que estão em casa, para todo mundo que se importa realmente com a educação. A Casa Lúdica, ela tem esse diferencial e nós, o Sistema Lúdico, nós também somos um braço super forte e nós levamos ainda mais ludicidade para todas as escolas conveniadas espalhadas pelo Brasil. É isso mesmo, Laís. Para nós também é um super prazer, né, estar contigo, que representa o Sistema Lúdico. Juntos nós vamos fortalecendo a infância das nossas crianças de forma lúdica, a infância que muito tem sido roubada por diversos aspectos, né? E hoje eu te chamei para a gente conversar sobre escola e família. Exatamente. Estamos aí caminhando juntos, né? Eu, enquanto família, representando as famílias hoje, e tu estás representando as escolas. E aí, para começar a nossa conversa, eu vou te perguntar, por que tu escolheu ser professora? Olha, Mari, eu acho que muita criança tinha sempre essa vontade de, o que você vai ser quando crescer? Eu quero ser professora. Eu visualizando o meu material lá com 5 anos, eu já tinha esse desenho e eu me vi representando como um desenho como uma professora. E eu sempre gostei muito desse universo infantil. Eu acho que muito mais do que amar uma criança, você tem que principalmente respeitá-la e você tem que querer fazer um diferencial na vida dela e das famílias. Porque criança é isso, a criança é uma extensão da família. É uma profissão que eu já atuo aí desde 2008, na escola onde foi a minha carreira, mas desde 2006 eu já estou na área da educação, estando em escolas, e é o que eu amo fazer. Hoje em dia eu não estou mais todos os dias dentro da escola, mas eu trabalho para as escolas. Então nós temos um material que chega em mais de 70 escolas, a partir de 2023, chegou em 70 escolas pelo Brasil. E é uma alegria intensa saber que a gente está fazendo a diferença na vida e nas famílias de tanta galerinha legal espalhada pelo Brasil. Eu acredito assim que o professor, né, Laís, a gente já conversou aí nos bastidores, e eu acho muito legal essa sensibilidade e ao mesmo tempo um orgulho de quando tu encontra, né, o teu aluno lá pequenininho que tu lecionou, né, na salinha, quando ele era muito pequenininho, e hoje ele já tá lá grandão, né? Então, Mari, a gente não divulga muito para não divulgar a nossa idade, né? Mas hoje eu tenho um aluno já com 17, 18 anos, e hoje eu olho e penso, poxa, que legal. Tá aí uma criança criativa, né? Hoje uma criança não, um adolescente, um adulto já criativo, falante, inteligente, esperto. E é isso que me deixa feliz, saber que a gente também foi culpa dessa construção. E eu me sinto muito orgulhosa. E eu acredito que não exista profissão mais incrível do que essa. Porque a gente não trabalha só com a criança, a gente trabalha com a família. Hoje nós vamos discutir um pouquinho mais, mas nós podemos fazer a diferença na vida da criança e da família, principalmente. A gente planta uma sementinha ali que vai gerando, e hoje eu tenho alunos que estão fazendo faculdade, ex-alunos, né? Que eu encontro no mercado, talvez que não lembrem de mim, mas a família lembra, porque quando eu atuei com a criança, era educação infantil, a criança tinha 2, 3, 4 anos, mas muitas vezes a gente se depara com a família e fala, tu lembra dessa pessoa? Quem é essa? Quem é essa? Era a tua professora? A criança te olha, às vezes não recorda, vai tendo alguns flashes, mas isso é uma delícia, é uma coisa maravilhosa. Tu encontra em mercado, tu vai viajar para fora do Brasil, tu já encontra, tu vai para o Nordeste, tu encontra eles também, então é uma delícia saber que tu fez a diferença na vida de tanta criança, de tanta família. Mas eu vou entrar no assunto mais agora aprofundado aí entre esse relacionamento que é o nosso tema, né, de escola e família.
E eu queria saber da tua visão como professora, como diretora de escola, como que é esse processo entre esse relacionamento, né, que deve ser de uma forma saudável, uma forma natural, às vezes por alguns motivos não acontecem, mas como que seria a forma mais saudável, a forma ideal, a expectativa, talvez também a gente pode dizer assim, entre o relacionamento entre, né, a escola e a família. Como que na tua visão ele deve ser? Qual é a forma mais saudável? Esse é um relacionamento que ele precisa ser de mão dupla, né? Então, eu recebo e eu entrego. O que a família espera quando busca uma escola? Espera que a criança, primeiramente, seja bem tratada, bem cuidada, que ela se desenvolva, que ela brinque. Principalmente, gente, a criança ela precisa brincar. A gente está perdendo muito. As crianças não querem mais brincar. Cada vez mais a gente observa que elas estão deixando de brincar mais cedo. A tecnologia está tomando um lugar que antigamente era o brincar na rua, o brincar entre os primos, entre os irmãos, as famílias estão menores, então a tecnologia ela está tomando a frente de muitas coisas. E eu acredito que é uma via de mão dupla. Eu dou e eu recebo. Quando o que a família busca, né, numa escola, que a criança esteja bem amparada. E o que a escola espera da família? O mesmo. Que a família jogue limpo, que a família dê respaldo, porque parte da família para a escola. E não muito o contrário, que muitos pensam, né? Uma questão de desfraude. O primeiro precisa que a criança esteja preparada para isso. Tente fazer primeiro com a criança em casa. Essa decisão precisa partir de casa. E depois ser feita na escola. Então, muitas coisas as famílias acreditam ou acham que seja da escola. Não. A família é o alicerce da criança. Isso é indiscutível. Então, a gente sempre busca um bom relacionamento e um ótimo diálogo, Mari. Isso é a palavra-chave, o diálogo e o respeito. Então, jogue limpo. Né? Depois a gente pode entrar também em outras questões, mas seja honesto com a escola. O que você busca? Procure um perfil ideal. Muitas famílias, às vezes, estudam em escolas tradicionais porque o vô estudou, o pai estudou, a criança estudou. E não é do perfil da criança. Então, procure alguma escola que seja do perfil da sua criança, converse com o diretor, a coordenadora, entenda a rotina da escola e faça uma boa escolha. E a mesma coisa a escola também, né? Espero que os pais sejam parceiros, que os pais estejam disponíveis para diálogo, que os pais principalmente peguem junto. É dar a mão para um bom desenvolvimento dessa galerinha, principalmente um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento feliz. Nas nossas conversas paralelas também, a gente sabe de vários amigos, né, Mari, traumas de escola. É uma coisa muito complicada. É tratamento com psicólogos, tratamento... eu também tenho na minha família uma criança, né, que hoje já é uma adolescente, uma adulta, que não gostava de ir para a escola. A gente sabe que aconteceu vários fatos. Até hoje ela não gosta de estudar. Ela está ali com seus 18 anos e ela não gosta de ir para a escola. Então ela está entrando na faculdade agora obrigada, forçada, porque ela sabe da importância, mas ela não tem interesse nenhum pelo estudo. Então, olha os traumas que a escola pode causar numa criança. E aí, eu vou entrar como família, Laís, e ver se tu concorda aí comigo com essa mesma linha de raciocínio, que eu acho que muito falta também, quando a gente começou a falar sobre a questão da profissão ali, né? Dos professores, né? Muitas professor, diretor, porque assim, não é só amar a educação, ou amar estar com as crianças, mas esse profissional estar cada vez mais capacitado para conquistar as crianças, Mari, né? Você tem que ter noção da sua importância. Cada profissão tem que ter noção da sua importância. O professor ele é extremamente importante para a questão emocional, questão de desenvolvimento, mas na maioria das vezes o pai vai deixar a criança às 7 horas da manhã e vai buscar às 7 horas da noite. O profissional vai ficar no mínimo 8 horas com aquela criança. Então, será que é isso que eu quero? A pedagogia em si, ela é uma área muito ampla. Eu hoje não atuo mais em escola. Eu continuo sendo pedagoga. Eu escrevo, nós temos a editora, nós temos o sistema lúdico, então eu consigo atuar dentro da minha área. Eu tenho colegas que atuam na área hospitalar, na pedagogia, na área de RH. Então, o professor ele precisa estar consciente da sua importância. Existem vários professores hoje frustrados. Será que é isso? Às vezes pensa, eu vou tirar férias 2 vezes por ano, eu só vou cuidar da criança. A pedagogia não é isso. Muito mais do que o amor que você tem pela criança, você tem que entender qual é o seu papel
no desenvolvimento e dentro da escola. Então, é muito mais difícil do que parece. Tanto é que hoje a gente tem muitos professores frustrados, que estão de atestado com doenças. A gente está com muito medo, depois de tantas coisas que nós ouvimos durante esse ano aqui de 2023, foi um ano muito pesado, estatisticamente falando aí de registro de ocorrência dentro de sala de aula. O professor ele tem que estar sendo instruído para momentos de pânico, ao invés de estar fazendo uma formação de como eu posso trabalhar a imaginação, de como eu posso trabalhar um brinquedo com a criança na sala de aula. Então, mas ao mesmo tempo, eu acredito que esse ano foi tomada vários olhares diferentes também para dentro de uma escola. Então esse ano... Reconhecido, eu acho, talvez, exatamente, né? O valor, né? Depois de tanta loucura, de tanto desastre que aconteceu em escolas, né? Crianças sendo atacadas, se olhou para dentro da escola e falou, peraí, aqui estão as nossas preciosidades, o que a gente pode fazer um olhar diferente? Então a gente ouviu prefeitos, governadores, presidentes pensando um pouquinho a mais nessa infância, né? Nessas infâncias. Então, eu acho que isso é importante. É a gente olhar e pensar, essas são as nossas crianças, são os nossos futuros, o que eu posso fazer para melhorar? E eu tinha muito um sentimento, Mário, muito louco. Eu digo assim que a carreira de professora é uma coisa muito louca, porque tinha dias que tudo dava certo na minha sala, eu gostava, eu sentava no chão, eu contava histórias, as crianças vinham abraçar. Eu pensava... Ai, que delícia, é isso. Eu acho que me dava aquela adrenalina, aquele pico que dizia, é isso que eu quero fazer da minha vida. E tinha dias que nada dava certo. As crianças subiam parede, dava errado, davam briga, chovia o dia todo, e eu olhava e pensava, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas mesmo assim, todo dia eu tinha vontade de voltar para a escola, tinha vontade de estar ali com eles novamente. Então, é isso. Eu acho que o professor ele precisa estar preparado e consciente do que ele é capaz e responsável de fazer. Eu sempre digo assim, né? O Benjamin passou aí por bastante profissionais, né? Porque desde um aninho ele tá na escola, então ele já vai para quase 8 aí, então o tempo pegou bastante professora, né? Graças a Deus a gente sempre foi privilegiados, tivemos ótimos profissionais que passaram aí, que ajudaram nessa construção dele até o momento, né? E eu lembro que tinha coisas que eu chegava pra professora e dizia assim, por favor, colabora, porque lá em casa o que a tia falou é regra, né? Então assim, me ajuda com outras regras, porque daí, né, chegava assim, não, mas a tia disse que é pra fazer assim, então tem que ser assim, né? A gente queria dar uma facilitada pra nossa vida, a tia disse que é assim. E olha a visão de responsabilidade do Benjamin com o professor, né? Esse olhar não, é o professor realmente que conversa, que instrui, então vamos... esse diálogo, essa conversação muito gostosa, né, Mari? Porque quantas vezes eu já escutava assim na escola, meu Deus, meu filho não come isso de jeito nenhum em casa. Chega na escola, ele come. Ele não faz, ele não escreve, ele não desenha. Mas aqui dentro da escola ele faz. Então, é um relacionamento, como eu te falei, né? De mão, né? Via dupla. E eu te ajudo, tu me ajuda. E o desenvolvimento da criança ali, principalmente para a educação infantil, quando chegar lá nos seus 5, 6 anos, vai ser um relacionamento leve. A criança ela vai sair preparada para o primeiro ano, que é realmente esse corte louco na fase, né? Nessa infância dessa criança, que vai para uma escola grande, que ele vai sentar, vai ter que ficar 4 horinhas sentado numa carteira muitas vezes, né? E a educação infantil não. A educação infantil é essa coisa pé no chão, construção, brincadeiras, ar livre, contato. É isso. Eu digo que a educação infantil ela precisa ser leve, né? Ela precisa ser plena, ela precisa ser gostosa. Nossa e eu acho que como vai todo relacionamento, na verdade, né, Laís, seja um casamento, uma amizade, é bem como tu falou, ela precisa ser uma via de duas mãos, né? E muitas vezes as famílias, e eu me incluo, né? A gente vive hoje num ritmo tão acelerado, tá todo mundo, né? Nessa coisa assim, a gente acorda com horário, tudo a mil, faz automático. Tudo correndo, automático. Tudo correndo, rotina, aquela coisa toda, que também é bom, a gente sabe que para as crianças a rotina é bom, né? É necessário. É extremamente para a criança. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Essa troca, quando tu fala... vamos entrar nesse um pouquinho mais aí, quando tu fala assim que a escola tem essa troca, ser transparente, a escola não, desculpa, a família ser transparente com a escola, a participação da escola, né, da família na escola,
que a gente pode entrar mais nesse assunto, assim? O que seria essa participação? Porque, assim, a primeira coisa que me veio quando tu falou de participação é assim, mas o pai tá lá no dia da apresentação dos pais. Batendo palma na primeira fila. Isso, né? Mas tá não sabe foto. o nome da professora, ok? Então, assim, o que seu filho come na escola? Quem são os amigos da sua criança? Eu não sei, mas no dia dos pais, eu tô lá gravando e mandando no WhatsApp de todo mundo. Então, tem lógica isso, Mari? É complicado. Então, qual é a participação? É você questionar, perguntar, é você estar presente, é você dialogar com a criança. Às vezes não vai dar tempo de ter um diálogo rápido, todos os dias, diário, com o professor que está lá. Ele tem uma rotina dele, ele tem um tempo de planejamento, ele tem entrada e saída da criança, e eu acho realmente que o olhar do professor tem que ser para as crianças. Porém, marca uma reunião, marca um telefonema, conversar com a coordenação da escola, e aí, eu estou notando isso. Chega em casa, olha a agenda do seu filho, a agenda virtual, responda uma agenda. Às vezes o professor ele se comunica pela agenda, mas os pais não conseguem dar um respaldo, não conseguem dar uma assinatura. Então, observem desse tipo. A criança mudou o comportamento, muitos pais o que aconteciam. O que está acontecendo na escola que meu filho está mudando o comportamento? Peraí, vamos lá. O seu filho ele não mora 24 horas na escola. Vamos sentar e conversar? Tem alguma coisinha aí a mais? Eu tô notando tal comportamento quando ele vai no refeitório tomar café. Não, é porque aqui em casa ele só assiste a televisão, né? Ele só come enquanto tá assistindo televisão. Não, então, peraí. Vamos tentar diminuir essa televisão, a criança ela não está tendo interesse, a criança não tem foco. Então, vamos conversar? Então, é muito fácil você apontar o dedo e falar, a escola está errada. Não é bem assim. Então, converse com o professor, mantenha esse diálogo próximo. Quem são os amigos do seu filho? Quem são as famílias dos amigos dos seus filhos? Existem muitas... Quando a criança vai se tornando também... Vai fazendo aniversário, eu sei que muitas famílias vão criando vínculos aí com outras famílias, porque se faz bem pro meu filho, faz bem para mim. Então, até por experiência ali da escola, tem famílias que chegam na cidade, não tem família nenhuma, vai fazendo amizade, vai fazendo uma nova família de relacionamento com essas outras famílias. Então, vai se criando famílias maiores com famílias da escola. Hoje eu tenho várias famílias em rede social que eu acompanho, que a criança começou com a gente lá nos bebês. Hoje já está com 9, 10 anos. As famílias, no mínimo uma vez por ano, se encontram. Então, olha o relacionamento que foi criado por causa de uma escola. Que delícia. Então, tem crianças hoje que estão lá no seu 3º, 4º ano, cada um numa escola, cada família acredita realmente numa pedagogia diferenciada, mas a amizade prevalece. Por isso que eu digo, mantenha esse contato, mantenha esse diálogo. Se tem uma agenda, professora, está tudo bem na escola? Você sabe o nome da professora do seu filho? A Mari sabe, tanto é que eu sei de histórias aí do Benjamin, quando ele começou no 1º ano, né, na pandemia, ali no 1º, no 2º ano, que é agora também. E é muito delicioso escutar esses relatos. Eu sempre brinco, eu chegava em casa, eu falava tanto das minhas crianças, eu tinha tanto orgulho, tanto é que minha mãe e meu pai falavam, como é que tá fulaninho? E aí, como é que deu aquela história? Porque é gostoso, né? Mas o diálogo é uma coisa muito importante, não só para a escola, para nossa vida. Tem uma tia que sempre fala, o óbvio, ele precisa ser dito. É verdade. Então, não adianta eu me esconder atrás e não reconhecer o meu filho. Eu preciso trabalhar. Na escola, muitas vezes a gente via características diferenciadas da criança. Nós víamos que o desenvolvimento da criança, caminhar, engatinhar, a fala, ela não estava conforme a idade deveria estar corretamente. Ali, exatamente. Né? Então, qual era a orientação da escola? Procura teu pediatra, procura um dentista, e ele vai poder te orientar melhor. Até porque professor pedagogo não faz laudo. Quem faz o laudo são os especialistas. Então, mas nós podemos observar essa criança, isso é muito importante. O papel do professor é observar a criança diariamente. É a criança e o professor ali, o professor que tem esse olhar também para aquela criança durante 8 horas na educação infantil. Mas também tem um lado também que às vezes são 20 crianças numa sala. E aí dá um pouco de medo, né? Mas olhar essa criança, conversar com essa família, Mari, observei essas questões aí no bem. Que tal tu procurar a visão do pediatra? Vamos ver o que ele fala sobre isso? A Mari vai aceitar e vai dizer, ótimo, Laís. Vou procurar, vou questionar.
Ele tá um pouquinho mais agitado. Já tiveram casos, a criança estava extremamente agitada na escola, nós chamamos os pais para conversar, nós descobrimos que a criança estava com um grau alterado no olho, ele botou óculos, a criança acalmou. Então tu vê, são detalhes que são de escutar. Tu começa, vamos fazer um teste de ouvido na criança, né? Vamos ouvir, vamos ver se realmente não tem nenhum problema. Muitas famílias vão aceitar e muitas famílias vão dizer não. Meu filho não tem nada, é da personalidade dele, daqui a pouco passa. Quanto antes a gente observar as crianças, antes a gente consegue ajudá-las em todos os aspectos. Tem até uma frase que fala aí, né, que assim, o diagnóstico precoce, né, se eu não me engano, acho que aí do câncer infantil é usado esse slogan, que o diagnóstico, até a gente fez uma campanha, se não me falha a memória, que o diagnóstico precoce salva vidas, né? Nessa campanha foi relacionado para o câncer infantil, mas eu acho que a gente consegue até ampliar, porque no caso, né, das síndromes que hoje estão tão recorrentes e tem tantos, né, que talvez antes, por falta até de conhecimento, a gente achava que não tinha tanto, mas na verdade era a falta de conhecimento, né, mas se tinha. Mas a gente saber que não é no sentido de salvar a vida propriamente dito, como no caso do câncer. Mas essa coisa do estímulo, que né? Tu consegue fazer, né, Mari? É salvar uma vida. Tu dar oportunidades de Pro desenvolvimento. futuro. Isso. É tu poder dar os recursos. Agora é muito mais fácil. Por que todo mundo diz, eu vou ensinar meu filho a língua inglesa, porque agora é muito mais fácil do que quando eu, adulto, for ensinar. Eu tenho vergonha, eu tenho medo, não tenho tempo. A criança é esponja. Tudo que você dá, ela absorve. É amor, é a dor, são os estímulos, é tudo isso. A criança, gente tenta ver que assim, né, eles aprendem, por exemplo, se tu falar uma palavra feia, um palavrão, eles logo estão repetindo. É a questão da esponja. Eles, opa, peraí, isso é diferente. Então, às vezes, tu tá ali no trânsito, escapou. Muitos pais olham pra trás e dizem, ai meu Deus, a criança tá lá repetindo. E é isso, né? Essa questão criança é um ser maravilhoso. Eu me divirto, eu acho que realmente o auge aí da minha carreira, poder trabalhar para as crianças. Porque eles são maravilhosos. E eu tenho uma comunicação muito fácil com criança, eu me divirto muito. Então, o professor tem uma atração, né? Exatamente. É uma coisa louca. Porque, tanto para fazer rir quanto para fazer chorar. Né? Nós fomos visitar uma escola, né? E aí a criança olhou para mim e disse, ai, que bonitinho. Eu digo, quietinho, senão a professora vai brigar comigo. Ainda não mexe com quem tá quieto, né? Mas é um olhar, é uma observação, tu já olha os choros, assim, tu sabe que tá com fome, tá com sono. Isso tudo é vivência de sala, né, Mari? Eu comecei lá como auxiliar de berçário. Eu passei por todas as etapas na construção da minha carreira, então eu acho isso muito legal também, de tu poder ter vivenciado. Quando nós construímos o material, aquele sistema lúdico, eu faço uma proposta para uma turma de 2 anos. O nosso diferencial é que eu sei que aquilo lá é válido para aquela turma, porque nós fizemos. Então, tem muita gente aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e qual é a tua experiência em sala, em escola? Não, eu não tenho. Eu sou formada em tal, e qual é o teu relacionamento aí com escola, com criança? Não, eu não tenho. A prática é muito diferente da teoria. Então, a prática, eu comecei no 2º semestre, quando eu comecei na pedagogia, eu comecei em escola. Então, uma coisa era quando tu vivenciava a teoria numa sala de aula, um dia à noite lá na faculdade, na universidade, e outra coisa é quando eu vivenciava com as minhas crianças. E criança, ela está em extremo desenvolvimento. Até fazendo um comparativo lá em 2006, quando eu comecei, as crianças eram extremamente diferentes do que a gente tem hoje. O nosso pensamento era diferente. As crianças hoje, elas têm um lugar diferenciado também. Hoje a criança, ela é vista também como parte integrante e falante e decisiva dentro de uma família. E antigamente não se tinha tanto isso, né? A criança estava lá. Deixava ela lá. Né? Isso, ela era um acompanhamento da família, criança, né? Aquela coisa assim, criança. Tem que se submeter aos adultos. Isso, não tem vez, não tem voz. Mas hoje eles estão muito mais rápidos, muito mais tecnológicos. Eles já nascem aí sabendo muitas coisas. Nós temos uma sobrinha de 7 meses, mas quando ela nasceu já começou a se rolar na cama, já levantava o pescoço. Eu dizia, meu Deus, isso é uma criança de 3, 4 meses, ela tinha 1 mês ainda. Então parece que eles têm realmente eles têm um desenvolvimento diferente do que quando nós
quando eu cheguei em sala e de quando eu também fui aluna, quando eu era criança em escola. É que, na verdade, eu penso assim que é natural, né? Desde a educação, né? Por exemplo, assim, a educação que a minha mãe teve e meu pai foi uma, por ser aquela geração. A educação que eles passaram para mim e para o meu irmão foi outra, né? E a que eu estou passando para o Benjamin junto com meu marido é outra, né? Eu acredito que princípios e valores são os mesmos, mas a forma como se conduz, esse olhar, essa coisa do muito respeitar a vontade da criança, respeitar os limites, né? Muito mais do que se tinha, porque hoje também a gente tem esse acesso maior com as escolas, né? Muito mais esse acesso aberto, essa troca, essa conversa, né? Minha mãe foi uma mãe que era muito presente na escola. Minha mãe era dessas que ia buscar e ouvir da professora, né? Seja algo que tinha que chamar atenção, algo para elogiar, enfim. Ela sempre foi uma mãe muito presente, assim. Mas eu vejo que a liberdade hoje ainda é muito maior. E até mesmo a escola pede, né? Que as famílias venham, aquilo que tu estás falando aí anteriormente, né? Que as famílias venham, estejam juntas, conversem, tenham essa troca e tal. Porém, vamos dar um adendo. A gente sabe que tem escola que não tem essa abertura, né, Laís? Então, assim, tem professor que dá aquele... Minha irmã, ela é 2 anos mais velha do que eu. Ela disse que ela via uma professora de 2ª série que tinha uma régua que batia na criança. Ok? Uma régua de madeira, né? Batia na mesa. Se tinha muito medo, né? Se tinha medo do professor. Eu acho que saía da linha do respeito e ia pra linha do medo. Eu tinha medo do meu professor, eu tinha medo do professor que gritava. Então, as memórias afetivas que se constroem numa escola. Nós temos aí com o sistema lúdico, estamos indo, né, desde 2010 em escolas, desde 2020, desculpa, em escolas, mas nessas conversas, nesses diálogos que eu tenho com o professor, também os professores diziam, eu não gostava de ir para a escola, eu tinha medo do professor, eu ia para a escola porque eu não tinha outra possibilidade, ou era isso ou eu tinha que trabalhar. Então o professor, ele muitas vezes não se dá a vontade de sentar no chão, brincar com a criança, deixar as coisas de lado e ter esse momento. E isso é a pedagogia atual, o contato, a educação emocional que precisa. Eu preciso ter essa troca, eu preciso ter esse diálogo, esse respeito com o meu educando, com a minha criança. E o professor não pode, de forma nenhuma, trazer esses traumas para a sala de aula. Hoje em dia, palavras que não entram mais em escola, né? Castigo, punição. Se você não fizer, você não vai brincar, você não vai para o recreio. Isso é polêmico, hein? Isso é bem complicado, Mari. Por quê? Por que né, antigamente se batia, né? Bater é educar. A gente nem vai entrar nessa questão, mas o professor muitas vezes tinha liberdade de bater numa criança. Que absurdo é esse? Que loucura é essa? Olha os traumas. Eu não tenho trauma. Se tu para pensar, bota a cabeça no travesseiro, será mesmo que não tem um trauma? Às vezes isso vem à tona, né? Em algum momento da vida vem, né? Exatamente, mas então são falas às vezes que o professor diz que machuca. Por que eu tenho que parar de brincar? Porque eu não obedeceu, não fez a fila, não vai mais brincar. Peraí, volta aí. O brincar, ele não é um momento diferenciado, é uma necessidade da criança. E lei, né? É uma lei, né? Tá no estatuto, né? Brincar, exatamente, é o direito da criança, né, Mari? Lá desde o ECA, desde da década de 90 aí, fala-se muito sobre os direitos. O que a criança tem direito? Brincar, tá lá. O direito à educação, à moradia, também o direito à brincadeira, ao esporte. Então, repense muito isso. E tu tá falando assim, né, Laís? Eu tô aqui pensando, assim, da minha vivência, né, na minha maternidade, na maternidade de amigas, né, que a gente vai compartilhando, de clientes da loja que acabam compartilhando com a gente também. E eu lembro de uma história de uma criança de 2 anos, né, de uma amiga, e... Pensa, uma criança de 2 anos está ali no início da fala, da comunicação, e a professora com uma turminha ali de 15, né, ela é auxiliar, 15 crianças mais ou menos, ela mais 2 auxiliares, e fazendo as crianças se acalmarem, né, para fazer ali uma atividade, exercer uma atividade em sala de aula, e aí pedindo para as crianças ficarem em silêncio, e quando a turminha fica em silêncio, a criança levanta e pede a fala, e tia, e de repente a tia vira e eu pedi silêncio, né? Essa coisa do descontrole, como tu falou, e o que acontece com a criança? A criança se trava.
A criança se fecha e a criança passa... fez o que o professor mandou. Ficou em silêncio. Ficou em silêncio e ficou para sempre. Exatamente. Porque o que aconteceu? A criança não falou mais em sala de aula, a família é chamada na escola e fala, o que está acontecendo? Em casa também é assim? Porque a gente está tentando de toda forma e a criança não fala, até a gente deixa sem lanche para ver se a criança vai pedir o lanche e nem pro lanche ela não pede. Mas em casa tá normal, nos outros ambientes está normal. Daí se identifica que teve algo de errado na escola, porque, né? E aí vai se fazer uma busca com um psicólogo da escola, um psicólogo fora, e aí se chega a este momento, né? Então fazem investigação e conseguem chegar neste momento. E aí se entende que naquele momento, da forma como, claro, a professora tinha o direito de querer o silêncio da turma para poder exercer a função que ela queria, ainda que muito pequenininhos, com 2 anos, né? Mas já tendo essa exigência toda, né? Mas assim, ok, né? Faz parte as crianças aprenderem sobre a disciplina, sobre tem hora para tudo, aquela coisa toda. Mas a forma como ela conduziu naquele momento, né? E não deu a vez para a criança naquele momento, poderia ter falado de outras formas. A criança se fechou e se levou ali um trauma que precisou ser tratado por uma coisa desnecessária que poderia ter sido conduzida. É claro que a gente sabe que a professora não fez na maldade, a gente entende isso, né? Às vezes estava estressada, com problema em casa e acabou descontando. Mas assim, é uma criança, né? É pequenininho, tem 2 anos, não consegue se expressar. É a questão de educação emocional. Né? Ali se descontrolou. Ela não tinha noção do que ela... Não, ela não tinha. Ela fez com intenção. Não, ela não fez, mas fez. Aconteceu. E agora? Ok? Então, envolveu uma criança, envolveu uma família. Nosso universo, Mari, principalmente nosso universo em escola, ele precisa ser extremamente lúdico. Digo que todo professor é um pouco artista. Então, quantas vezes eu tava lá com a turminha dos bebês, todo mundo chorando, todo mundo com fome. Então, nós temos uma rotina extremamente certinha na escola, até para funcionar horário de cozinha, horário, né, de soninho com os bebês, tudo. Então, quantas vezes tu foi no centro dos bebês, botou os bebês, todo mundo te observando lá, todo mundo chorando, com fome, já tava quase dando a hora, espera mais 2 minutinhos, sopa esfriando. Comecei a cantar, batendo palma, começando a olhar para as crianças, agito. Eles devem parar e pensar, peraí, tem alguma coisa diferente. Então, esse universo ele precisa ser lúdico. Sabe, Mário? O que poderia ter sido feito nessa situação? Vou falar baixinho agora. Todo mundo vai escutar a prof agora. Silêncio. Daqui a pouco, segura a tua fala só um pouquinho, segura, que tu já vai falar. Então, eu também tinha, às vezes, turma de 10, 15, 18 crianças, todo mundo quer falar. Turmas de 4, 5 anos. E aí, vamos falar sobre uma coisa que eles se interessam, sobre petzinhos, sobre bichinhos. Prof, eu tenho isso, prof, eu tenho aquilo, prof. Agora, galerinha, segura a ideia de vocês aí, segura na mão, que agora é minha vez. Daqui a pouco você já fala e a gente já vai continuar. E aí, tudo bem. E tinha aquele prof. Tive uma ideia. Vá lá tomar uma aguinha e tu já volta pra roda, tá bom? Nem todos os dias são fáceis, Mari, como qualquer outro momento da nossa carreira. Então, tinham dias que eu falava pra minha auxiliar, ou chamava o auxiliar de outra sala na minha sala e falava assim, ó, eu preciso dar um tempo, eu preciso ir lá fora tomar uma água pra voltar, né? Existe, mas eu tenho que saber também qual é o meu limite. Okay? E é normal, né, Laís? A gente, enquanto mãe, né? Às vezes, assim, a gente quer ir pra China, mas a gente quer levar os filhos junto, né? Um grito, aquela coisa, vou fugir de casa, mas amanhã eu tô de volta. A gente não consegue ficar longe. Como eu digo, assim, aqueles 2 extremos, é isso que eu quero pra minha vida, ou aquela coisa, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas a educação é isso. É você fazer a diferença, você criar um problema, você resolucionar essa questão e você ter um diferencial. Né? Então, como eu falo novamente, escola não é fácil, ser professor não é fácil, mas é gratificante. Laís, deixa eu te perguntar outra coisa agora como mãe, né? A importância aí da família na formação das crianças, né? Porque, assim, às vezes tem pais, né, que a gente vê, a gente ouve... de amigos e coisas assim, vou lá, levo na escola, depois chego, boto lá pra fazer a tarefa e tá tudo certo, né? Mas eu, enquanto mãe, não sou assim, né? Eu sou mais ali, eu tô junto, né? Vai lá, faz a tarefa. Sabe, né? O que acontece, rotina. Isso.
Eu deixo o Benjamin fazer a tarefa, né? Mas depois eu falo, vamos dar uma conferida, né? Então, às vezes, assim, até tá correto a tarefa. Mas, às vezes, não fez uma letra bem caprichada, né? Se precisou apagar, não apagou direito pra dar aquela matada e resolver, né, a forma escrita. E eu falo, tá bonito isso? Tu acha que isso aqui tá apresentável? Tu acha que isso aqui tá legal? E aí, às vezes, a preguiça, né? Tá escrito. O imediatismo, a professora vai entender, né? Preciso terminar pra fazer outra coisa. Correr pra brincar, né? No caso do meu é futebol. Então, assim, só quer saber de jogar bola, aquela história toda. Mas a gente sabe, assim, eu tô ali, ainda assim, que eu sei que eu tô em cima, tem momentos em que eu também tenho, né? Tenho uma rotina bem frenética aí, uma vida bem corrida. Tem 2 empresas, né? Tem uma rotina também, logística de casa, aí vai e volta, e busca, e almoço, é tudo, né? Mas, primeiro, observe sua criança, né? O que a gente espera ali. Eu tenho um exemplo muito, muito prático também da minha mãe. Minha mãe não trabalhava fora de casa, porém trabalhava o dobro dentro de casa, com 2 crianças. Mas ela levava, fazia questão de levar, buscar dentro da escola. Não tinha carro, meu pai tinha carro, ia trabalhar no outro bairro da cidade com carro. Minha mãe ia, voltava de ônibus, buscava nós. Quando nós já éramos um pouco mais maiores, assim, de idade, nós ficávamos no ponto de ônibus, o motorista deixava, minha mãe buscava, ela atravessava a rua, almoçávamos e começava a tarefa. Então, na mesa da cozinha mesmo, depois do almoço, a mãe de costas, lavando louça, vamos fazer tarefa. Depois, vamos fazer a mochila. Vamos já deixar tudo organizado para amanhã. Quantas vezes, eu esqueci, vou ligar para minha mãe vir buscar. Eu não tinha opção de ligar para minha mãe buscar. Então, eu passava, né, aquele aperto, se esquecesse alguma coisa, eu sabia que eu tinha deixado, né, tinha prejudicado ali minha tarefa dentro da escola e que eu ia deixar minha mãe triste, que ela ia pegar no meu pé, né, que ela ia conversar comigo, poxa, como é que tu não levou? Olha a responsabilidade, olha a autonomia. Então, isso assim para os pais observarem, né? Observe uma agenda, observe a tarefa. Poxa, Laís, mas eu deixo já meu filho o dia todo na escola. Às vezes eu, né, não tenho prazer de almoçar com ele ao meio-dia, vou buscar, só dá tempo de pegar, dar um banho e botar na cama que ele dorme. Mas que esse banho, então, seja bem feito, conversado, né, uma troca, senta para brincar um pouquinho com sua criança, observe o que ele traz dentro da mochila, observe quais são os brinquedos. Hoje em dia pensa muito, Mari, eu não tenho momentos de prazer, mas eu vou dar coisas, eu vou trocar o meu tempo de qualidade por objetos. Não, a criança ela não quer isso, ela quer o teu tempo, ela quer o pai e a mãe presente. Laís, durante a semana eu trabalho durante a noite, meu filho tá de manhã na escola. Então, final de semana, Mari, faça esse momento ser diferenciado. Assista um filme com teu filho. Cozinhe com sua criança. Eu vou comprar um presente. Não precisa. O que ela quer comer hoje? Vamos fazer uma pizza em casa? Vamos fazer um sanduíche? Vamos fazer um feijão, nós dois juntos? Vamos fazer o quê? Vamos brincar? Então, esse é o momento de troca. Observe o seu filho. Eu acho que isso é o principal. E a gente vê mesmo, né, Laís, assim, com as crianças... coisas assim, o que marca muitas vezes as crianças, eu vejo assim pelo Benjamin, a gente já comprou muito presente caro, né? E investiu muito assim, aqueles personagens, né? A gente na Casa Lúdica não trabalha, mas a gente já investiu, porque é ondas do momento, principalmente quando ele era menor também, né, Mari? Quando não existia ainda a Casa Lúdica aqui em Tubarão. Se tinha outros recursos também, né, de compra. E a gente vê assim, tipo assim, que ele não lembra, né, de determinados brinquedos caros. Tu lembra, né? ele não. Eu lembro, ele não. Mas a gente, por exemplo, ele vira e mexe, ele conta de uma viagem que a gente fez quando ele tinha de 2 para 3 anos, que eu não sei, não consigo entender, tão pequeno, como ele lembra. São as memórias afetivas. E ele conta coisas da viagem que de fato aconteceram, que não somos nós que relatamos, coisas da vivência e que ele lembra e ele acha o máximo compartilhar com as pessoas. Sabia que eu já fui na cidade tal, no estado tal? Vira e mexe, ele fala, tu já foi, sabe? E a gente fica assim, meu Deus, mas ele não lembra daquela pista da marca cara que a gente pagou horrores. Da moda, aquela... Então são tempos de qualidade para a criação de memórias afetivas. Isso eu falo muito com as professoras que adquirem um sistema lúdico. Vamos fazer as coisas com calma, com tempo. Nós estamos extremamente no automático. Piloto automático, eu preciso... relógio, né? O tempo todo eu tô olhando um relógio porque eu não vou vencer o meu dia. Com a criança é muito isso também. Não vai dar tempo, eu não vou conseguir. Mas eu sei que também existem famílias aí com mais filhos, que às vezes é só a mãe ou só o pai, a avó,
Mas... Às vezes nem tem, né? Exatamente. A rede de apoio, não né? tem, Mari, mas quando você estiver com essa criança, que seja de verdade, que você se entregue. Desliga a televisão. Quantas vezes eu tava em sala, larga o celular. E quando eu tava em sala fazendo alguma coisa, a criança vinha, ô Laís, tal. Eu disse, olha pra mim. A criança puxa a tua cabeça porque ela precisa do teu olhar. Já aconteceu com o Benjamin? Mas tu nem tá me olhando, mãe? Repete o que eu te falei. Então, sai do automático quando tu tá conversando com a criança. Ela merece o teu respeito e ela merece o teu momento. Então, tem muitos pais que eu sei que trabalham 12, 14 horas por dia para dar o melhor para a criança. Para poder pagar uma escola, pagar um plano de saúde, poder bancar aí a família para que se tenha uma estrutura legal. Que se tenha uma estrutura que a criança possa desenvolver, principalmente saudavelmente, né? Com saúde, aí, com paz, com vontade. E é isso, desacelera, sai do automático. É isso que também eu espero enquanto escola, né? Que a família esteja presente, que a família entenda, que a família dê suporte. Eu tenho aqui um livro, né, que vai ajudar ali na fase de alfabetização das crianças. Poxa, meu filho tá com dificuldade na hora de alfabetizar. Ele tá com um problema aí na hora de segurar um lápis. Não, mas na escola resolve. Não, peraí, vou procurar recursos. As letras, aqui. Meu filho tá lá com 6, 7 anos, tá começando também a conhecer esse universo de letras, de números. O que eu posso fazer? Não compra pista. Compra um brinquedo aí de colar na geladeira, compra um dominó de números, um dominó de letras, invista o seu tempo em jogos. Jogos de tabuleiro, Mari. Minha família sempre, todo Natal nós ganhávamos um jogo, eu e minha irmã, mas era um jogo muito legal. Então, assim, jogos hoje que a gente faz o quê? Jogos em família. E criou-se esse hábito, esse momento de jogarmos. Desde o xadrez, desde o ludo. Hoje os meus afilhados, nós jogávamos muito o jogo do mico. Então, minha mãe é a paciência em forma de pessoa. Desde os 2 anos ela sentava eles na mesa do jeito que ela nos ensinou, ela ensinou eles também. Agora você vai puxando, vai fazendo parzinho. Mas o Arthur tinha 2 anos, ele não sabia. Então ela espalhava as cartinhas na mesa, ia fazendo pareamento, ia fazendo os parzinhos. E depois foi pelos números. E depois foi fazendo um jogo do ludo. Então, até hoje, um tá com 12, outro tá com 14, quando vão lá pra casa da mãe, que é em outra cidade, onde eles moram atualmente, então, tia Eve, vamos jogar tal coisa, são memórias, são memórias de divertimento. Então era a mãe sempre na pia fazendo alguma coisa. Pra minha mãe, assim, forma de demonstrar amor também é cozinhando, né? Então sempre alimentando a galera. Nós jogávamos às vezes tu tinha que desenhar pro colega adivinhar o que era pra ganhar ponto. A minha mãe de costas, é tal coisa. Mãe, tu não tá participando, mãe não pode palpitar. Então ela sabia o que estava acontecendo mesmo estando de costas. Família é isso, né? Às vezes tu não vê, mas tu saber, tu sentir. Então a minha mãe, ela sempre foi muito presente nessa parte de educação, conhecendo os meus professores. Ela sabia, ela conhecia pelo nome, conhecia quem eram os professores. Quer ver como arrepiava, mas eu sabia que nada acontecia, mas quando ela falou assim, encontrei tua professora hoje na rua. Aí, às vezes minha mãe falava assim, falou que tá conversando demais, né? Então era esse tipo, quase não fala, uma pessoa, né, tranquila, mas era isso, assim, era isso. Essa era a mesma reclamação da escola, não sei porquê. Não entendo. Tinha uma professora que falava assim, tem um problema, tem a língua solta. Então era divertido, era engraçado, mas eu sei que esse contato sempre foi muito saudável, extremamente respeitoso. O que o professor falava também, se conversava, se observava e também vinha para nós, né? Nós sabíamos que existia esse diálogo entre eles. Então a gente sabia que eles estavam falando a mesma língua. Mesma coisa de uma família, né? Dos responsáveis da criança. Se todo mundo comunica, a criança ela não vai testar. Mas existe um certo teste se um permite e o outro não. Eu vou pedir para quem vai deixar, óbvio. Lá em casa era o meu pai, né? Eu sabia que meu pai ia deixar. A minha mãe às vezes falava, não pode. Tá bom, mãe. O pai... Às vezes o pai falava assim, o que tua mãe falou? Lá em casa também, era normal isso, né? Então, a criança, ela testa. É da criança testar, não é porque a criança faz por maldade, mas isso é o teste. É natureza, né? E a gente vai no que a gente consegue. Até hoje, né? Eu vou trabalhar com quem eu sei que vai, né? Que vai facilitar muitas situações. Laís, para encerrar esse nosso papo, queria te perguntar,
O que a escola espera das famílias? Vamos lá, Mário. O que a escola espera? Respeito, parceria, famílias em conjunto, que falem a mesma língua, que tenham o mesmo diálogo, que acreditem no propósito. Como eu falei, às vezes funcionou para mim, não vai funcionar para o meu filho. Não vai funcionar para o meu afilhado, para o meu sobrinho. Então, é isso, é parceria, respeito. É uma construção de conhecimento, traga ideias novas também para a escola, tenha um diálogo aí com a coordenadora, com o diretor, conheça a sua comunidade escolar. Conheça, respeite, valorize o professor do seu filho. É ele que está lá todos os dias, 200 dias letivos. Respeite os colegas do seu filho, conheça com quem os seus filhos andam, conheçam quem são os amigos. Tente da melhor forma estar presente, né? E o tempo ele precisa ter qualidade. Mas é isso, né, Mari? E agora eu te devolvo a pergunta: o que tu espera da escola? Uau! Vamos lá, agora eu achei que eu estava te entrevistando. Agora a entrevista mudou aqui. Olha, eu acho que enquanto família, né, pelo menos assim, os nossos valores dentro da nossa casa, quando nós buscamos a escola para o Benjamin já mudou de escola, né, já tivemos experiência com mais de uma escola, e eu acho que uma das coisas que a gente buscava era que a escola tivesse os mesmos valores e princípios que nós, enquanto família, temos, né, essa identificação, como tu falou, e além da pedagogia, né, porque eu entendo que é importante a criança, né, em família, eu e meu marido, a gente quer que o Benjamin se desenvolva, que escreva, que aprenda matemática, todas aquelas funções, né, da pedagogia. Que precisa os objetivos que ele tem que alcançar. Todas as idades. É isso aí. Mas a gente entende também que a escola não é só isso, né? Então, assim, que a escola vai ensinar também sobre valores, sobre princípios, sobre respeito, sobre a forma como tratar o outro, a inclusão, que hoje é algo que a gente vivencia muito, né? É uma comunidade viva, né, Mari? É isso. Eu não quero que a escola seja para o meu filho como se fosse um depósito de criança, onde eu vou simplesmente chegar lá, largar, por X horas, depois eu vou lá buscar, que eu preciso trabalhar nesse tempo, ou que eu quero dar um 10 para minha cabeça. Não é esse o objetivo, né? Eu quero que ele vá para a escola, além da parte pedagógica, eu quero que ele aprenda um tanto de outras coisas, que ele se desenvolva emocionalmente, que ele se desenvolva socialmente, né? Que ele seja uma pessoa pensando para o futuro, exatamente. Que ele seja uma pessoa bacana, né? Porque hoje ele é uma criança, mas amanhã ele vai ser um adulto. E que adulto ele vai ser, né? Então, é nesse sentido, assim, porque é como tu falou, a escola e a família tem um relacionamento, é uma via de mão dupla. Então, eu sempre falei para as professoras do meu filho, né? E recentemente a gente teve reunião de classe e voltei a falar, né? E disse assim: a gente precisa estar alinhado e estar falando as mesmas coisas, né? Para que ele saiba que tem exatamente isso, tem essa comunicação e que a gente está trabalhando juntas. Que não adianta a família estar indo para um lado e o professor indo para o outro. Não, a gente tem que caminhar junto. Claro que a parte pedagógica, eu sei que exige muito mais da professora, né? Da formação, da forma como ela vai ensinar. E eu em casa vou ser só um suporte. Mas nesses aspectos emocionais e sociais, é 100% em conjunto. E assim, o que eu percebi na tua fala também durante essa semana, Mari, que eu achei incrível, o Benjamin tá no 2º ano. Ele tem tempo de brincar. Tem muitas escolas que fazem essa ruptura muito grande, passou para o ensino fundamental, não brinca mais, acabou. Ele ainda é uma criança, eu espero que ele brinque, mas eu não dou a liberdade para brincar. Então, eu achei isso fantástico, hoje na opção da escola que vocês estão. Claro que conheço muito superficialmente, mas das tuas falas foi uma coisa que me deixou muito feliz. O olhar para a infância, o deixar brincar. Por mais que ele fique 4 horas dentro da escola, diferente lá da educação infantil, que tinham muitos pais que deixavam 8 horas, muitas vezes tem muitos pais que acham que a educação infantil é só brincadeira. Né? Não é. Não é de forma nenhuma, só vai brincar. Não é só brincar. A criança, ela desenvolve através da brincadeira. A criança, ela aprende tantas coisas. Ela tem tanto conhecimento atrás de uma brincadeira que se todo mundo tivesse noção, deixaria só brincando. E eu achei fantástico essa tua pegada ali, essa fala também que tu fez ali da escola, né, em off aqui pra mim, que ele brinca, ele tem horário de parque 3 vezes na semana, estando no 2º ano, mas durante o dia, todos os dias ele também tem, né, o tempinho lá dele brincar. É isso, gente.
é o brincar também. Uhum. Procure uma escola brincante, Uhum. procure uma escola que brinca. Uhum. Que com certeza o desenvolvimento da criança vai ser muito mais Eu leve, acredito mais muito tranquilo. isso, né, Laís? Que a escola respeita a infância. Eu acho que é isso. Quando tu volto aqui a pensar da tua pergunta, né? Eu acho que acredito muito isso, porque a escola tem que respeitar a infância. Ele ainda é muito pequeno, ainda tem idade, né? Claro que a gente sabe, de novo, né? A gente tem os parâmetros, tem os desenvolvimentos que são necessários, se fazem necessários, mas a gente não pode anular, né? Que são crianças. Exatamente. E eu não tô preocupada com que profissional ele vai ser, né? Que quando ele terminar o 3º ano lá do ensino médio, com 17, 18 anos, que ele tem que sair dali para uma faculdade, que vai ser a profissão pro resto da vida. Não tem por que acelerar. Não, pra quê, né? Cada Exatamente. coisa no seu tempo. Deixa a criança ser criança. Deixa de ser criança. É bem isso mesmo, Mari. Laís, obrigada pelo nosso papo, obrigada por estar aqui, por toda essa troca, né? Que a gente tem aí de escola e família. Brigadão mesmo. Eu te agradeço, Mari. Agradeço o convite, por poder falar um pouquinho mais sobre isso, por poder compartilhar também essas experiências. E conheçam a proposta do sistema, que eu acho encantador. Conheçam a proposta da Casa Lúdica também, que é impossível falar de um e não falar do outro. Eu te agradeço esse momento, agradeço aí quem está ouvindo também. E é isso, pronta para a próxima. Vamos ter muitas outras, né? Amém. Obrigada a você também que está nos assistindo. Que você possa inscrever no nosso canal, ativar o sininho para os próximos vídeos e deixa nos comentários recadinho pra gente, sugestões de outros temas, pode ser relacionado à escola ou também outros temas que nós estamos aí para ter essa troca. Esse é um dos objetivos também da Casa Lúdica. Vamos juntos por uma infância mais lúdica.